dia, um bom domingo a todos vocês, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir este vídeo. Vamos começar assim mais esse momento de louvor, mais esse momento de culto, ainda dessa forma virtual, mas tendo a certeza de que Deus está no meio de nós. Vamos começar invocando o nome do nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, vamos nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar todos os nossos pecados, suplicando em nome do nosso Senhor Jesus que perdoe todos os nossos pecados. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz, em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões, e tu perdoaste a
maldade, dos meus pecados. O nosso Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que enviou o teu Filho ao mundo para nos perdoar, salvou todos nós de nossos pecados. Por isso, nessa certeza, Deus perdoou todos os vossos pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus com um salmo para este dia, para este culto, que é o Salmo 116, os versículos 1 até o versículo 14. Salmo 116. Assim está escrito: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então eu clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender quando estavam em perigo. Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus e o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuo crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui a leitura do Salmo, Atos 2, 14, depois os versículos 36 a 41. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos. Ele, Pedro, respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. A leitura da epístola, a leitura de 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 17 até o versículo 25, que está escrito: Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, e Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-nos da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi como uma coisa que perde o seu valor, como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo,
que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram por obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e de não pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. Esta é a palavra do Evangelho que o Evangelho trouxe para vocês. E o Evangelho para esse domingo, o Evangelho de Lucas 24, versículos 13 até o versículo 35. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. Algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que afirmaram que ele está vivo. Alguns de nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e o escrito de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez como quem ia mais para longe, mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram uns aos outros: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada, nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 discípulos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar agora a nossa fé nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. E foi feito homem, foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Vamos meditar agora nas palavras do Salmo para este domingo, o Salmo 116 que foi lido. Os versículos 3 e 4, o salmista diz: laço de morte me cercam e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Deus, livra a minha alma. Que o Espírito Santo que está a habitar em cada um de nós nos faça compreender todas as palavras que Deus nos tem revelado. Amém. Qual é o maior mal que há no mundo? De tempos em tempos, talvez o mal se revela de modo diferente, não é mesmo?
Nesses dias atuais, por exemplo, é fácil nós falarmos que o grande mal atual é uma pandemia, por exemplo. Mas há outros maus. Infelizmente há. Como, por exemplo, podemos citar inúmeras famílias que nesse momento se encontram em situações inimagináveis. Pessoas que vivem sozinhas, abandonadas por todos os outros demais. Outros que de repente vivem até cercados, mas se veem também abandonados, desamparados em meio ao seu sofrimento. Muitos se veem no fundo do poço, em um vale, se perguntando sobre a sua própria existência, e semelhante ao salmista, dizem: laços de morte me cercam, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Estou aflito, estou triste. Nesses momentos de dificuldades, de sofrimento, o desespero é o caminho mais rápido, é o caminho mais fácil. Incertezas de que tudo vai melhorar, isso logo vai passar, nós vamos rir disso no final, nós vamos rir disso depois, como dizem os jargões, né? Essas incertezas logo desaparecem, porque frases prontas, jargões conhecidos, no começo podem até solucionar por um tempo, no começo podem até aquietar um coração que está começando a ficar aflito, mas isso cessa, isso piora. Frases prontas não melhoram, e aí as incertezas aparecem. E nessas horas até a fé é questionada. O salmista também estava passando por um grande sofrimento. Nós não sabemos ao certo o que é, mas podemos conjecturar que fosse talvez o exílio babilônico ou uma profunda depressão causada por outra grande situação horrível. Certo é que as suas palavras profundas, tão profundas nesse salmo, pelas suas palavras nós podemos perceber a sua grande aflição e a sua grande angústia, que C.S. Lewis até chama de angústia de um homem moribundo. E então, em meio a todo esse sofrimento, o salmista clama: ó Senhor, livra a minha alma. É surpreendente que em meio a esse sofrimento, que o salmista invoque o Senhor. Ele pede para Deus para libertá-lo. O medo, o desespero, a morte, o medo da morte nos aprisiona, nos cega e nos deixa nessa situação de desespero. Pois diante dela, diante da morte, quem de nós pode fazer algo? Quem de nós pode nos livrar dessas situações de aflições terrenas que nos cercam? Quem de nós pode nos trazer a paz salvadora? E eis aqui o fato: nenhum de nós não temos esse poder, e por isso o desespero, e por isso a angústia. Mas o salmista tem em Deus a certeza de que Deus pode o livrar dessa situação que ele está. E Deus conhece a situação. Emana de Deus a paz. Se em nosso desespero, por causa da morte, por causa das incertezas e dos grandes males que há no mundo, nós sentimos no fundo do poço, ou em um vale mais escuro como a morte, Deus se coloca na situação de ser a solução. E nesse período pós-Páscoa, nós ouvimos muito a respeito da ressurreição de Cristo, e essa é a nossa esperança, porque ela foi selada com a ressurreição dele. Mesmo se nós passarmos por um vale escuro como a morte, ele nos ressuscitará e nos levará junto dele na glória celeste,
onde lá nós desfrutaremos eternamente a sua presença gloriosa, sem dores, sem desespero, sem angústia e principalmente sem a morte. Porque Cristo tem reservado para nós essa vida gloriosa junto dele, junto do Pai. E assim nós podemos ter a certeza de que Deus está atento a todos os nossos problemas aqui terrenos e atende às súplicas de todos nós ao tempo dele. E semelhante ao salmista, nós podemos recorrer a ele em nossas angústias. E em meio a essas confusões, a fé pode estar abalada, mas Deus está presente. Pois os nossos sofrimentos, a nossa aflição não é sinal de falta de fé, também não é sinal de que Deus nos tem abandonado. Lembramos o Evangelho para este dia, quando os discípulos estavam a caminho do povoado de Emaús. Eles também estavam tristes, também estavam desamparados, se perguntando: e agora? O que eles vão fazer? Depois que o mestre deles estava morto há 3 dias. Mas Jesus, agora ressuscitado, se pôs no meio deles e, se revelando através de todas as Escrituras Sagradas, mostrou a eles que era necessário que o Cristo fosse morto, mas também ressuscitou. Assim como todas as Escrituras Sagradas dizia que ia acontecer. E agora esse mesmo Cristo se fazia presente entre eles. Jesus foi atrás dos seus seguidores porque eles estavam tristes, desamparados e sem rumo. Mas ele se pôs no meio deles e lhes mostrou a paz. E semelhante a esses dois, ele está com cada um de nós. Mesmo que nós não o reconheçamos fisicamente, que nós não o vemos fisicamente, como os discípulos não o reconheceram, ele está entre nós e usa muitos outros para que nós não estejamos sozinhos em nossas aflições. Querido, assim como o salmista e os discípulos, podemos ter a certeza de que Deus está entre nós. E assim, confiando em sua palavra, em sua promessa de que estaria para sempre conosco, nós podemos dizer semelhante ao salmista: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, pois livraste a minha alma da morte, das lágrimas, e os meus olhos da queda, e os meus pés da morte. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Gracioso e amado Pai, que está com cada um de nós, que nos livraste da morte e da condenação de todo o pecado, nós te pedimos e agradecemos nesse momento. Te agradecemos que, em meio a tanto sofrimento, tantas coisas ruins que acontecem com cada um de nós, Tu nos mostra a Sua bondade, cuidando e mantendo a vida aqui na terra, por meio de tantas pessoas que nós não conhecemos e nem sabemos como elas acordam, como elas trabalham, mas por meio delas, Tu nos ajuda. Ajuda-nos dando sustento, nos dando vestimentas, nos dando coisas que são incontáveis, mas que são importantes para que nós possamos assim, a cada novo dia amanhecer e a cada dia poder trabalhar e fazer tantas as outras coisas que está em nossas responsabilidades. Por isso nós te agradecemos. Agradecemos por todos aqueles que completaram nessa semana mais um ano de vida. Completar um novo aniversário é sempre um sinal, uma lembrança de que as Tuas bênçãos estão sobre nós, pois nos mantém
Se não fosse por Ti, nós poderíamos nem ter nascido, poderíamos ter falecido já entre nós, no ventre da nossa mãe. Mas até aqui Tu nos tens ajudado, como diz o salmista. Até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso nós Te agradecemos. E também Te pedimos por todos os que sofrem, por todos os que nesse momento passam por situações delicadas e que com suas famílias não veem mais como irão prosseguir, não tem mais solução. Te pedimos que estejam com essas pessoas e que use a cada um de nós, use a todos nós, para que possamos chegar diante dessas famílias como criaturas Suas, como meios Seus para cuidar deles. Por isso, usa-nos, Senhor, como meios neste mundo de tanto sofrimento e desespero. Te pedimos pelos enlutados, pelos que estão passando por sofrimentos e por enfermidades, por todos aqueles que estão enfermos por causa dessa pandemia, desse vírus que nos entristece. Por isso, esteja com cada um de nós, Senhor, nesses momentos complicados. Em nome de Jesus nós Te pedimos, esteja conosco. Amém. Vamos orar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Fiquem com a paz de Deus, que logo nós possamos nos reunir novamente e que assim seja. Amém.